Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Bom dia! Sextou, né, pessoal? Mais uma semana por aqui, mais uma sexta-feira juntos. Dessa vez, numa sexta-feira ultra especial para quem é cristão. Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Dia em que nós cristãos relembramos o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado e depois ressuscitou há cerca de 2000 anos atrás para nos salvar. E para não perder o costume, começo desejando, como sempre faço, uma sexta-feira e um final de semana verdadeiramente abençoados para você e para toda a sua família. Dito isso, vamos aqui às nossas atualizações do dia. Hoje eu vou falar sobre a nova prorrogação da revisão dos dados cadastrais do Bolsa Família e também do Cadastro Único. 2. O aumento na margem do crédito consignado, cuja lei foi sancionada ontem finalmente pelo presidente Bolsonaro. 3. O impasse no orçamento aprovado para 2021. Da forma como o orçamento foi aprovado no Congresso, será impossível que o Executivo atue sem estourar o teto de gastos e sem incorrer em crime de responsabilidade, o que pode sim ensejar o impeachment. E 4, por fim, vamos falar sobre a operação da Polícia Federal que descobriu uma quadrilha gigantesca que estava fraudando o auxílio emergencial. Inclusive, pasmem vocês, olha só, com a participação de funcionários da Caixa Econômica Federal no esquema de roubo multimilionário. Vamos lá, então vamos, mas antes de começar aqui com o pé direito, te convido, como sempre faço, para que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like neste vídeo e sim, compartilhe essas informações porque elas podem servir e ajudar muita gente. Dito isso, vamos direto ao que interessa, direto ao ponto e vamos começar falando sobre ele, sobre o Bolsa Família. Mais uma vez, o Ministério da Cidadania prorrogou a suspensão de revisões cadastrais no programa Bolsa Família e também no Cadastro Único. Dessa vez, a suspensão é válida por mais 180 dias, ou seja, nos próximos 6 meses não poderão ser realizados procedimentos de averiguação e revisão cadastral, nem o bloqueio do benefício de famílias que estão com informações desatualizadas em relação às regras do programa, como é o caso da frequência escolar e ações de saúde. Vale destacar que essas ações estão suspensas desde março do ano passado, março de 2021, em virtude da pandemia, para evitar que os beneficiários do programa tenham que enfrentar situações de aglomeração e acabem ali expostos ao vírus. Bom, continuando aqui, ontem o presidente Bolsonaro sancionou a lei que aumenta a margem de crédito de empréstimo consignado para aposentados e para pensionistas do INSS. Com a mudança, agora a margem de crédito subiu de 35% para 40% do salário. Trata-se de uma mudança temporária, criada aí como mais uma medida para ajudar famílias durante a pandemia, que estará válida, portanto, até o dia 31 de dezembro, até o final do ano. Depois dessa data, os limites para contratação de empréstimos consignados voltam aos 35%. Agora vamos falar do Orçamento da União para 2021, que foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional e que cuja lei ainda não foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Os técnicos do Ministério da Economia já haviam alertado que o valor aprovado no orçamento era insuficiente para custear a máquina pública sem furar o teto de gastos. Agora, a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, mais conhecida pelo acrônimo IFE, analisou o orçamento de 2021 e emitiu uma nota técnica afirmando que o Brasil precisará contingenciar 31,9 bilhões de reais de despesas discricionárias para equilibrar ali as contas públicas. As despesas discricionárias são aquelas que o governo pode optar por fazer ou não fazer, como é o caso dos investimentos em obras de infraestrutura, gastos com pesquisa e mesmo a manutenção de políticas públicas. Elas diferem, portanto, das despesas obrigatórias, que são aquelas
que o governo, como o próprio nome diz, é obrigado a realizar, como é o caso de salários de servidores, aposentadorias, transferências para estados e municípios, dentre outros. Na prática, o que diz essa nota técnica é que o governo precisará bloquear 31,9 bilhões de reais previstos em despesas que não são obrigatórias, ou seja, ele não poderá realizar todos os gastos previstos no orçamento. Para vocês terem uma ideia, o montante de despesas que deverá ser bloqueado corresponde a 22,9% do total de despesas discricionárias previstas no orçamento deste ano. Esse bloqueio é necessário porque o país não pode gastar com despesas discricionárias mais do que o valor previsto no teto de gastos. Outro dado relevante é que as despesas discricionárias esse ano tiveram um aumento de 26,5 bilhões que foram retirados das despesas obrigatórias com o objetivo de aumentar o valor disponível para as, agora sim, emendas parlamentares. O diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, explicou, na verdade, o que está acontecendo com o orçamento deste ano, que possui 139,1 bilhões de reais previstos aí em despesas discricionárias. Vamos ver o que ele disse, olha só. Os cálculos para a despesa obrigatória, comparados com as projeções da Instituição Fiscal Independente, indicam um nível muito baixo dessas despesas e um aumento das despesas discricionárias. O desafio principal é que o governo precisará suplementar essas despesas obrigatórias que ficaram subestimadas e encontrar uma forma de fazer isso de maneira a cumprir o teto de gastos públicos. Pode não parecer, mas a situação é tão grave e preocupante que o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, já se reuniu com o presidente Bolsonaro para alertá-lo que, se o presidente sancionar o orçamento, corre o risco de acabar sendo gerado um processo de impeachment logo ali na frente, logo ali no futuro. As despesas, da forma como estão, desrespeitam a regra constitucional do teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal, O presidente está avaliando qual será a melhor solução a tomar diante desse cenário preocupante. Há a possibilidade de o presidente vetar o orçamento integralmente ou vetar alguns trechos para evitar as ilegalidades existentes atualmente. Outra possibilidade que está sendo ventilada, cogitada, considerada pelo presidente Bolsonaro é cancelar algumas despesas do orçamento. Mas essa é uma alternativa que não agrada deputados e senadores, porque esse corte, esse é o problema, esse corte provavelmente aconteceria nas verbas destinadas às emendas parlamentares. Pois é, e de outro lado, os parlamentares alegam que o orçamento aprovado foi discutido antes e teve inclusive o aval da equipe econômica do governo. Então, para eles, não faz sentido o Ministério da Economia questionar nada agora, já que o Ministério da Economia conhecia previamente o teor do que foi aprovado. O ministro Paulo Guedes, discorda e já disse o seguinte, olha só, abre aspas, ou é do jeito certo, ou eu não vou fazer do jeito errado, fecha aspas. Ainda não sabemos como acabará essa queda de braço, mas é provável que a solução venha apenas depois da Semana Santa. Lembrando que o presidente tem 15 dias úteis para sancionar ou não o texto vindo do Congresso. Agora vamos falar finalmente de auxílio emergencial. Ontem foi deflagrada uma gigante operação, uma operação muito grande da Polícia Federal, realizada em 12 estados e que envolveu cerca de 300 policiais e identificou fraude, sim, nele no auxílio emergencial. Essa operação começou ano passado, quando a polícia estava ali investigando fraude no pagamento dos precatórios. Eles descobriram que a quadrilha tinha informantes dentro da Caixa Econômica, olha só, que avisava quando alguém tinha precatórios a receber. A quadrilha então ia lá, falsificava o documento dessas pessoas para receber o dinheiro no lugar delas, antes de os verdadeiros donos do dinheiro, antes que eles pudessem sacar o dinheiro que tinham direito, Pois é, quando no ano passado, no meio da crise ocasionada pela pandemia, o pagamento dos precatórios foi suspenso, a quadrilha usou essa mesma tática, só que agora para roubar o pagamento do auxílio emergencial e também do FGTS emergencial,
Eu não sei se você que nos acompanha lembra, mas nós chegamos a alertar aqui no canal do Instituto Montanari que as pessoas estavam indo sacar os seus benefícios e quando chegavam na caixa, né, descobriam que o dinheiro já havia sido retirado. Muita gente narrando esse tipo de situação. A polícia contabiliza cerca de 1.600 saques irregulares no auxílio emergencial, mas com certeza esse número será ainda bem maior. Somando o dinheiro roubado do auxílio emergencial com os precatórios, a quadrilha pode ter roubado uma quantia próxima aí de 16 milhões de reais, mas como eu disse, provavelmente é muito mais. E aproveitando que estamos falando sobre o auxílio emergencial, lembramos que ontem nós publicamos aqui no nosso canal os calendários completos referente às 4 parcelas do auxílio. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link para o vídeo que nós fizemos com os calendários completos e também vou deixar aqui nos links também aqui embaixo, ok? Para que você possa o link, para que você possa baixar esses calendários e salvar aí no seu celular para tornar mais fácil a sua consulta. Os links estarão aqui embaixo, como eu disse, na descrição ou ainda aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Bem, então era isso que eu tinha para dividir com você por aqui hoje, nesta manhã tão especial. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever em nosso canal caso você ainda não tenha feito. Para esse vídeo era isso. Desejo uma excelente e produtiva sexta-feira e um final de semana santo verdadeiramente abençoado. Que Deus abençoe você e ilumine toda a sua família. E claro, como nunca me canso de repetir, lembre-se sempre, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente final de semana.